que esta igreja expandisse. A igreja começa a crescer, a igreja começa a propagar o Evangelho. Isso é tão verdade que na primeira pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Na sua segunda pregação, a colheita foi marcada por cerca de 5.000 almas. O Evangelho está sendo propagado, está sendo dilacerado, está sendo disseminado o Evangelho. Porém, este é o momento que surge, se levanta grandes perseguições para querer refrear a propagação do reino. Você já percebeu toda árvore, ou todo cristão que começa a se empenhar no reino, e ele começa a dar fruto, os levantes começam a aparecer, as aflições tentam se infiltrar dentro do âmbito da nossa alma, pessoas começam a se levantar para querer barrar, obstruir, parar. E esta igreja é uma igreja que está em constante crescimento, ela está crescendo. Porém, o seu crescimento vai incomodar religiosos que estavam naquele lugar. E aí é um período que esta perseguição começa a se emplacar cada vez mais. Tanto é que, se nós observarmos na história, em julho de 64, Nero, que roubou para si título de Deus, ele vai atear fogo em Roma, de pelo menos 14 cidades, 4 que havia judeus e cristãos não foram incendiadas pelo fogo. Nero lança a culpa sobre os cristãos, e agora se inflama cada vez mais estas perseguições, pois os imperadores da época, eles roubaram para si títulos de deuses, e eles queriam serem adorados. Este é um período que os nossos irmãos começaram a passar pelo viés do martírio. Tanto é que um dos grandes teólogos, o pai da igreja, Tertuliano, diz que o sangue dos mártires tornou-se cemitério sobre a face da terra, pois os nossos irmãos estavam morrendo ao fio da espada. Os nossos irmãos viraram espetáculos no Coliseu Romano, eram lançados no Coliseu para serem mortos pelas feras daquela época. E os povos daquela época que estavam no Coliseu aplaudiam esta grande perseguição. Só que quanto mais cristãos morriam nesta época, mais pessoas se convertiam e se prostravam diante do Senhor Jesus. Deixa eu dizer algo rápido aqui. O horário está vencendo. Escute aqui. Eu estou falando da igreja primitiva, resumidamente. É uma igreja que não há influência digital. É uma igreja que não tem Instagram. É uma igreja que não tem Facebook. Não tem live. Ninguém financiava aquela obra. Mas é uma igreja que tinha graça e poder de Deus. Não era uma igreja de alta ajuda. Porque hoje nós temos um desafio grande. Pregar Cristo em alguns lugares tornou-se difícil. Porque querem deturpar o Evangelho e a mensagem tem que ser eufemista, tem que suavizar. Cruz não, arrebatamento não, vitória sim. Aleluia. Prova, para que prova, irmãos? Ele é Deus do triunfo, glória a Deus. E ele triunfou em todas as batalhas. Mas não existe vitória sem passar, sem redenção da cruz do Calvário. Está inflamada do poder do Espírito Santo. Aí é nesse período que Luciano, 94. Aí esse eu acho não.
O apóstolo João estava em Éfeso, o evangelho começou a ser propagado, o evangelho começou a ser expandido, e ele estava em Éfeso comungando da fé, propagando Cristo, falando: filhinhos amados, não pequeis. Fico conjecturando João, que amava falar de Cristo, ele em Éfeso, só que ele é acometido pelos imperadores da época, para que ele negasse Cristo. João ele não nega, pelo fato de não negar, levaram João para Roma. Chegando em Roma, segundo a história paralela, segundo a tradição, diz que João foi lançado em um caldeirão de azeite. Só que, conforme lançaram João naquele caldeirão de azeite, fervendo, João ele conseguiu sair ileso, incólume, sem dano algum. Porque mal sabiam eles que o maior azeite que fervia na alma de João, que corria na veia de João, não era aquele azeite que foi despejado, derramado naquela botija, naquele caldeirão, mas foi o azeite que foi prensado nos montes das oliveiras no Getsemane. Foi o verdadeiro azeite que passou na prensa. Jesus Cristo rogou ao Pai, oh glória, e ele se extraiu, oh glória, o verdadeiro azeite para inflamar a alma. E é tão verdade que ele, 120 anos, foi inflamado em atos deles, ao ponto de não negar a sua fé, mesmo que custasse a sua cabeça, mesmo que custasse parar no caldeirão de azeite. O que valia para eles é ser fiel até a morte. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Olha para alguém e diz aí para ele: ei, vai negar Jesus por esta aprovação? Mas diga, professa, vai negar Jesus por causa dessa aprovação? Vai abandonar a cruz por esse desemprego? Vai negar Jesus porque o casamento não deu certo? Para finalizarmos, eu imagino os imperadores olhando para João. Tanto é que a história diz que atribuíram aquele ato miraculoso como um pecado de feitiçaria. Eu imagino eles se indagando, especulando o que fazer com este velho. O que nós vamos fazer com este ancião? Lançamos ele no caldeirão de azeite. Ele não morreu, não adianta mais matá-lo. Nós vamos fazer algo. Tem uma ilha chamada Patmos. Olha a soberania de Deus na história. O império achando que ia tirar João da comunhão, o império está trabalhando a favor do reino. O império romano: vamos acabar com este velho. Este ancião não prega mais. Desse Jesus ele não fala mais. Nós vamos emudecer a voz dele. Só que o império não sabia que estava cooperando para a igreja. Martim Lutero tem uma frase que ele diz assim: Satanás é um cão na coleira de Deus. E é fato. Quando Deus desce na história, ele entra, ele é soberano. Ele usa até o diabo para beneficiar os cristãos. Aí olhar para João e falar assim: ó, vamos colocar lá em Patmos. É uma ilha solitária, 34 metros quadrados, segundo alguns historiadores. Vai quebrar pedra, ser vestido de trapo. O direito de cidadão romano ele vai perder, não vai ter direito nenhum. Seus bens vão ser usurpados. Ele vai morrer a míngua, sozinho, solitário. Pois bem, Glória a Deus! delegaram João, tiraram João da comunhão, exilaram João para a ilha de Patmos, área da Ásia Menor. Só que João pisa, João está com os pés no barro. Mas quando João chega em Patmos, o cenário mudou para João. Eu imagino João pensando nele. Oh glória, quando o céu começa a abrir e se revelar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que esse negócio está difícil? Você não
levado para a tua vida. Paulo diz na carta de Romanos: as tribulações do século presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. João está com os pés na lama, Israel. Está com os pés no barro, em Pátios. É forte, ó. Dá para ver logo mais. Só que o céu está se abrindo pelo lado de dentro para receber João. Emudeceram João, calaram João, mas não proibiram João de ouvir a voz do céu. Deixa eu te dizer uma coisa. Para esse cenário de portas fechadas, deixa o mundo bramar, deixa o mundo tramar, deixa legislar, deixa querer barrar com a igreja, parar com a igreja. Isso é cenário